musical aqui, Liberta-me de mim, do Malpídio. Boa noite, queridos, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Liberta-me de mim, glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra aqui, pouco tempo, mas quando Deus, o Espírito Santo envia um download para o nosso coração, então a gente tem que obedecer e compartilhar essa palavra da parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero falar sobre Judas. Quero aqui começar essa palavra dando um exemplo de Judas. Eu tenho um tema para esta palavra. Por quê? Presta atenção. Judas, ele se tornou aquilo que feriu ele. Nós devemos tomar cuidado para não se tornar aquilo que nos feriu. Porque aqui nesta vida, ela tem os altos e baixos. Ela tem os altos e baixos. Agora, o que temos que fazer? Temos que fazer que nem Pedro. Pedro, ele mostrou naquela ocasião que você tem que estar firme com Jesus em todo o tempo. O salmista, ele dizia: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Paulo, ele tinha aprendido estar com o Senhor em todo o tempo, em momento de fartura e em momento de escassez. Pedro, quando Jesus o autorizou ir por cima da água, ele foi o único homem que imitou Jesus, andando por cima da água. E se entusiasmou tanto que por um instante tirou o olho de Jesus e afundou. Mas quando ele afundou, a sua fé foi acrescentada mais ainda. Por quê? Porque ele teve fé e ousadia para pedir que Jesus o ordenasse que ele fosse ter com Jesus andando por cima da água. E ele foi, porque Jesus
o autorizou. Mas quando ele afundou, ele não desistiu. Então nós temos que entender que nós podemos usufruir do poder de Deus quando estamos por cima e quando estamos por baixo. Mas muitas vezes acontece de quando estarmos por cima, nós nos relaxamos. E quando estamos por baixo, queremos para onde? Então a gente tem que não deixar, não se tornar aquilo que nos feriu. Por exemplo, Judas, ele foi ferido. Por quê? Judas, ele queria ser um tio Patinha de Roma. Porque ele acreditava que Jesus iria ser um líder que sentaria no trono de Roma. E Judas, que era o tesoureiro de Jesus, ele imaginava ele sendo tesoureiro de Roma. Então, com certeza, ele seria um tio Patinha de Roma, aonde ele se jogaria em cima de todo o dinheiro de Roma, que não era pouco. Mas o amor ao dinheiro lhe feriria. O amor ao dinheiro lhe feriria. Por que lhe feriria? Porque o amor ao dinheiro gerou no inconsciente dele um Jesus que não existia. O amor ao dinheiro gerou no inconsciente dele um Jesus que não existia, que nunca existiu. Porque Jesus não estava ali para liderar Roma, mas ele queria liderar o homem no coração. E quando Judas viu Jesus falando que ia morrer, Judas ficou completamente ferido. Ele falou: como pode? Aquilo que eu tanto sonhei, eu sonhei com o meu Jesus liderando Roma e eu sendo tesoureiro de Roma. O meu sonho do nada agora vai por água abaixo. E foi quando ele pensava que o reino de Deus era comida e bebida. E foi quando ele resolveu então que ele devia vender Jesus. Porque ele virou um seguidor, ele virou um discípulo, ele recebeu uma oportunidade. Por que Judas teve uma oportunidade? Porque Jesus disse que ele era um diabo. Porque todos merecem uma oportunidade. Agora depende de cada um de nós o que nós vamos fazer com a oportunidade que Deus está dando para nós. Judas recebeu uma oportunidade.
E ele andou lado a lado com Jesus, mas não era Jesus que tinha o coração dele. Quem tinha o coração dele era o diabo. E ele achou que o reino de Deus era comida e bebida. Mas quando Jesus mostrou que o reino de Deus era paz, justiça e alegria no Espírito Santo, então Judas ficou muito ferido. Ferido a ponto de tipo assim, ó. Já que eu não vou ganhar o dinheiro que eu pensava através dele, eu vou ganhar o dinheiro que eu pensava vendendo ele. Ele foi vender Jesus. Então, por causa do amor ao dinheiro, por causa da avareza, ele tinha um sonho. E esse sonho era que ele se tornasse o tesoureiro de Roma através de Jesus. E quando Jesus dizia que ele teria que morrer, então o sonho dele foi frustrado. Então ele ficou ferido. E através dele ficar ferido, então ele passou a viver para realizar o sonho dele, que era de ser um tio Patinha de Roma, custe o que custar, a ponto dele vender o Senhor Jesus. A gente precisa tomar cuidado, porque eu mesmo, quando vim para a igreja, eu escutei tantas pessoas pregar para mim que Deus ia me dar isso, que Deus ia me dar aquilo. Mas graças a Deus que a minha fé estava acentuada em Jesus, o Salvador. Porque se nós não tomar cuidado, a gente vem para a igreja e é tantas promessas, promessa de ficar rico, promessa de ter isso, de ter aquilo, e quando as pessoas vê que Jesus morreu para que ela pudesse obter a salvação, para que ela pudesse ser uma pessoa salva, para que ela pudesse ser resgatada da condenação. Então ela se entristece, ela não quer vir mais para a igreja, ela fica triste com Jesus. Ela acredita que aqueles pregadores que passaram profetada para ela, foi Jesus que usou esses pregadores, prometendo o mundo para ela. E essas promessas não se cumpriu, porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Jesus falou, está falado. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Mas ele não prometeu riqueza para ninguém, ele prometeu comida e veste. Você está entendendo? Aí as pessoas não querem mais servir a Deus. Assim como Judas, ele percebeu que não convinha mais. Então ele falou assim, é como que se fosse o tipo de uma vingança. Ele não vai destruir os romanos para nós judeus liderarmos Roma, porém vou entregá-lo, vou vendê-lo. Então ele se tornou aquilo que feriu ele, que depois ele acabou se suicidando, e parece que o galho até quebrou, né? Pedro fala lá em Atos que parece que ele caiu, o galho quebrou e ele bateu com a barriga em algum galho
que foi, né? Então, nós não podemos nos tornar aquilo que nos feriu. Não podemos. Não podemos, porque nesta vida estamos sujeitos a altos e baixos. Temos que ter maturidade para estar por cima e para estar por baixo, como Pedro, que andou por cima através do poder de Deus e saiu de baixo através do poder de Deus. Jesus é aquele que nos dá poder para andar por cima, para ter um autocontrole. Quando Pedro andou por cima d'água, significa que Jesus estava dando para ele um autocontrole diante da tempestade, diante das altas ondas. Se nós buscarmos a Cristo em meio às aflições, em meio a dores que vêm para nos afetar, Ele vai nos dar autoridade para ter um autocontrole, um domínio próprio diante daquela situação, como Pedro teve. E se por um instante nós hesitarmos e deixar de crer nele, vamos nos afundar. Mas não significa que vamos ir a naufrágio para sempre na fé. Se clamarmos ele, o mesmo poder que ele nos dá para ter um autocontrole, um domínio próprio diante de situações difíceis, o mesmo poder vai nos tirar do fundo do poço. O mesmo poder dele vai nos tirar das profundezas. Agora, é melhor, nos momentos difíceis, aprendermos a orar. Porque o ouvido dele não está fechado para que não possa ouvir. E se clamarmos, então, se for da vontade dele, ele nos ouvirá. Mas, muitas vezes, preferimos reclamar, preferimos ficar reclamando diante de situação que nós estamos vivendo. Agora, qual é melhor? Ele ouvir o nosso clamor nos momentos difíceis ou ele ouvir a nossa murmuração? Porque a murmuração é como se ele não soubesse tratar de nós. Porque não vem nada sobre a nossa tenda que não é da permissão dele. Então, muitas vezes, a pessoa é ferida, vamos supor, por causa de uma traição. E porque aquela pessoa, se for uma figura masculina, ele foi afetado por uma traição. Então aí ele nunca mais vai querer casar, ele nunca mais vai querer se relacionar. Se é uma figura feminina, ela nunca mais vai querer se relacionar. Por quê? Porque ela acabou se tornando aquilo que feriu ela. Então ela não acredita mais em ninguém. E sabe o que ela fala? Que nenhum homem presta. Ah, homem pra mim é todo igual, homem não presta, ela fala. Agora vem cá, da onde ela foi tirada? Da onde ela foi tirada? Ela não percebe que se ela tá falando que homem não presta, ela foi tirada do lado do homem. Então, ela tá dizendo que ela também não é uma boa pessoa. Mas por quê? Porque ela se tornou aquilo que feriu ela. Ela não vai usar aquela ferida e às vezes ela nem quer que aquela ferida cicatriza. Sabe por quê? Porque quando algo te feriu,
e você não acredita que você vai dar a volta por cima, que você foi infeliz naquele primeiro relacionamento, mas que agora a experiência do primeiro relacionamento, talvez esse primeiro relacionamento foi uma pessoa que você conheceu através de redes sociais, através de celular, e agora talvez essa pessoa, ela fala, não, da próxima vez eu vou me relacionar pessoalmente com a pessoa, eu vou orar a Deus, eu vou falar com Deus. Mas não, porque se ela fazer assim, ela vai permitir que a ferida vai cicatrizar. Que a ferida vai cicatrizar. Ela vai ser curada e quem sabe um dia ela vai ser uma curadora para uma outra pessoa que vai estar passando pela mesma situação que ela passou. Mas ela não deixa a ferida cicatrizar. Ela não deixa, porque ela não acredita mais. Ela fala assim, não quero se relacionar mais. Eu odeio a figura masculina. Eu odeio a figura feminina. Mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Então, ela não deixa aquela ferida cicatrizar. Então, porque ela se tornou aquilo que feriu ela. E assim também quando uma pessoa é vítima foi vítima de um golpe, foi vítima de uma calúnia, de uma injustiça, e ela deixa aquilo fazer parte da vida dela, ela vai passar a vida inteira jurando vingança. Ela se torna uma pessoa vingativa, ela se torna uma pessoa cheia de mágoa, ela se torna uma pessoa cheia de ódio. Ela não vive mais, porque a tendência dela é falar que quer ver aquela pessoa sofrer, que quer ver aquela pessoa pagar com a mesma moeda que fez para ela. Então ela não consegue mais feliz, ela se torna assim uma pessoa vingativa. A vingança passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Todas as vezes que ela vai deitar, ela leva o seu inimigo para a cama. Por quê? Todas as vezes que ela vai deitar, ela leva o inimigo para a cama. Porque ela não consegue perdoar aquela pessoa. Ela não consegue. Quando ela perdoar aquela pessoa, então ela vai deitar e dormir em paz. Por quê? Porque ela perdoou. E a Bíblia fala que aquele que pouco perdoa, pouco é amado, mas aquele que mais perdoa é o que mais ama. Lembra daqueles dois homens? Ele disse para Jesus, Senhor, diga para o meu irmão repartir comigo a herança. Que eles estavam obcecados, colocaram Jesus como repartidor dos seus bens. Jesus disse, quem me colocou como repartidor, muitas vezes o nosso anseio pela vida material, o nosso anseio em querer ter dinheiro, em querer ter posse, a gente coloca Jesus como repartidor todo dia, a gente vai para a oração, todo dia a gente levanta já falando, Senhor, o Senhor tem que fazer isso para mim, o Senhor tem que fazer isso para mim, Senhor. E Jesus perguntou para aqueles homens, quem me colocou como repartidor? Então não deixe aquilo que te feriu não se torne aquele que te feriu. Dá uma de José. A única forma de não deixar aquilo de nós não tornarmos aquilo que nos feriu é deixar o céu decidir por nós.
José falou, não, eu fui tirado do meu pai, uma hora dessa meu pai pensa que eu morri. Mas eu vou viver, José falou, eu vou viver e um dia eu vou encontrar com ele e ele vai ver que meus irmãos mentiu, que eu estou vivo. E José continuou acreditando, ele sobreviveu à cova, ele sobreviveu à escravidão, ele sobreviveu à cadeia, ele sobreviveu à mulher de Potifar e um dia ele encontrou com Jacó, então ele abraçou Jacó. Então quando seus irmãos Benjamim foi lá e deu a notícia de que José estava vivo, então Jacó reviveu. Porque ele não deixou aquilo que feriu ele tornar parte da vida dele. Ele não deixou. No entanto que ele trabalhou forçado. Deus abençoou ele na casa de Potifar. No entanto que ele teve graça para fugir da mulher de Potifar. No entanto que lá na cadeia ele se tornou o zelador daquela cadeia. Não deixa aquele que se feriu tornar parte da sua vida. Passa por cima disso. Deixa essa ferida cicatrizar. Pare de olhar para trás. Você nunca vai projetar para frente o futuro se você ficar olhando para trás. Leia um pouquinho a Bíblia. Leia um pouquinho a Bíblia. Agora de pouco eu acabei de ler uma frase que aquele que não lê tem que acreditar em tudo que os outros falam. Se você ler um pouquinho a Bíblia, eu tenho certeza que vai ser o suficiente para você entender e não entrar mais nas profetadas que veio para você colocar Jesus como repartidor. Como repartidor, uma coisa eu te digo, ele tem a salvação para você. Uma vez que ele te escolheu, ninguém pode tirar de você a salvação. E outra coisa eu te digo, você não vai ficar sem comer, você não vai ficar sem ter uma roupa para vestir, você não vai andar nu, porque ele prometeu dar comida e ele prometeu nos dar veste. Agora, querido, teve um amigo meu que falou uma vez, ele queria um cavalo. E ele disse assim, se o senhor não me dá um cavalo, eu vou sair da igreja. Jesus falou assim, parece que eu vejo Jesus falando assim para ele, então vai, se eu sou menos de que um cavalo, vai. Aí ele parou de servir a Deus. O diabo começou a lutar com o filho dele começou a dar uns tapas para a orelha dele, ele voltou para a igreja sem cavalo mesmo. Querido, Jesus, ele se deu para mim e por você. As demais coisas elas serão acrescentadas no tempo certo. Quando você for maduro, talvez aquilo que eu tanto queria até agora, que você tanto queria, nós não estamos preparados para receber ainda, porque talvez essas coisas iriam nos roubar de Jesus. E Jesus não quer me perder, ele não quer te perder. Jesus fala assim, eu não posso dar algo para o Ademir, eu não posso dar algo para o Cristiano que vai roubar eles de mim. Eu morri por eles. Eu amo tanto eles que eu morri por eles. Vai por mim. Então não vale a pena você se tornar uma pessoa cheia de rixa, cheia de mágoa, cheia de ódio, por causa de algo que aconteceu com você no passado. É a sua permanência que vai levantar aquela pessoa que te feriu, que vai reconhecer que ela fez isso para você, vai aproximar você. Olha, os irmãos de José precisavam de uma lição.
Foi por isso que quando José reconheceu ele, José escondeu o copo nas coisas de Benjamim, porque ele queria testar os irmãos dele. Eles estavam precisando conhecer a Deus de verdade. E conheceram. Fica aí esta palavra. Não se torne aquilo que te feriu. Judas foi ferido de uma forma terrível, a ponto dele vender o Salvador. Eu vou ganhar o meu dinheiro, custe o que custar. Se eu não posso ser o tesoureiro de Roma, porque ele está falando que ele vai morrer, eu vou vendê-lo antes dele morrer. Queridos, vamos sair da fila da benção? O povo entrou na fila da benção e Jesus repartiu os pão e o peixe, eles comeram, sobraram 12 cestos, e eles viram que sobrou os 12 cestos, tá? Eles viram que sobrou 12 cestos, quando deu fome, eles voltou de novo. Não, porque eles queriam Jesus por causa do milagre que Jesus fez. Jesus, quando encontrou ele, Jesus falou, na verdade vos digo, que me buscais, não porque viste o milagre e creste, mas porque comeste e saciaste. Aí Jesus começou a falar acerca de relacionamento, acerca do reino de Deus. Eles se mandaram. Vamos procurar outro tipo de campanha. Eles queriam ficar na fila da benção. Eles não queriam o dono da benção. E a Bíblia fala que quando Jesus viu o que eles queriam fazer dele rei, ele se mandou. Porque Jesus não quer ser rei das nossas coisas. Não quer ser rei. Jesus não quer ver eu na fila da benção contando benção. Jesus me deu isso, me deu aquilo, me deu isso, me deu aquilo. Jesus, ele quer ver eu falando, Jesus salvou a minha vida, Jesus salvou, ele cura, ele salva, ele tem a vida eterna. Ele foi preparar um lugar para mim e para você, para onde que ele esteja. Aqueles que querem a salvação, esteja junto com ele também. Ele não falou assim, eu vou preparar um lugar para vocês na mesa do homem. Eu vou preparar um lugar para vocês vão sentar na mesa dos maiores deputados desse país. Você vai sentar na mesa dos homens mais importantes desse país. Não. João 14, primeiro ele disse, eu vou preparar lugar-vos, para que onde eu esteja, vós estejais também. Deus abençoe. Guarde essa palavra.